Eu estou com a maior jogadora de futebol de todos os tempos, Sua Alteza Real, Marta, a primeira, a única e a grande. Falamos aqui do CT do Orlando Pride, que é o clube da Marta nos Estados Unidos, onde ela já está há 8 temporadas. Marta, muito obrigado por receber a equipe da CNN Esportes S.A. Prazer enorme estar com você na sua casa. Prazer é nosso, seja bem-vindo aqui ao nosso lar, né? Como você falou, já são 8 anos aqui, então me sinto em casa mesmo. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da maior jogadora de futebol de todos os tempos e também do Orlando Pride, que é a casa da Marta aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Saúdem a rainha. A maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos é a convidada especial do CNN Esportes S.A. Marta, a garota que saiu de Dois Riachos, interior de Alagoas, aos 14 anos de idade para jogar futebol. Foi 5 vezes a melhor do mundo. É a maior artilheira da seleção brasileira. Maior artilheira em Copas do Mundo da história, considerando o feminino e masculino, com 17 gols marcados, e mostrou ao mundo a força do futebol feminino. Participou de 5 Olimpíadas, com 2 medalhas de prata, e é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. Atualmente, no Orlando Pride dos Estados Unidos, Marta vai falar sobre a carreira vitoriosa, aposentadoria, planos para a Olimpíada e os desafios do futebol feminino para as próximas gerações. Sua Majestade, a Rainha. Marta, eu abri dizendo que nós estamos ao lado da maior jogadora de futebol de todos os tempos, e isso é uma verdade. Como é que é ser o maior profissional do esporte na sua categoria e ser reconhecida pelo mundo como tal? Uma honra primeiro, né? Mas, obviamente, que tudo é baseado a muito trabalho, muito esforço, muita determinação, abdicando de muitas coisas para conseguir chegar a um nível elevado e se manter por muito tempo, assim, durante muitos anos. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente acaba representando, de um modo geral, tantas outras atletas que sonham, que querem chegar a um patamar de alto nível, que querem defender uma seleção brasileira. Então, a gente traz essa responsabilidade junto, mas é uma coisa bacana, é uma coisa legal. E eu, durante esses anos todos, consigo lidar muito bem com isso, né? Você já tem a dimensão exata do que você significa para o futebol, do que você significa para o Brasil, do que é o tamanho da sua carreira, Marta? Olha, se eu for falar que sim, eu vou estar mentindo, né? Eu sempre fui muito de focar nos meus objetivos, naquilo que eu posso fazer. E nunca fui muito de me apegar ao que as pessoas falam, ao que a gente representa de um modo geral. Porque foi uma maneira que eu entendi que seria o ideal para que eu não me perdesse na minha trajetória, né, durante a minha carreira. Porque a gente vê muitos grandes atletas, né, pessoas com talentos enormes, que alcançam o topo e, de uma certa forma, acaba se perdendo e não se mantém em alto nível, né? Eu ouvi uma vez, quando eu ganhei pela primeira vez como melhor jogadora do mundo, e aí todo mundo ficou muito empolgado, melhor jogadora, tal, Brasil, não sei o que e tal. E aí eu já comecei a pensar, é verdade, eu ganhei, mas e aí? Eu quero ganhar de novo. E para ganhar de novo, eu vou ter que fazer tudo de novo, até melhor. Então, eu ganhei pelo fato de eu ter tido uma temporada muito positiva, mas isso não vai garantir a próxima, continuar, né? se eu também não continuar fazendo as coisas acontecerem. Então, eu sou muito assim, eu sou muito de não focar no que as pessoas estão falando e tal, e seguir fazendo as coisas acontecerem dentro de campo também. Antes da entrevista, eu lembrei que eu te entrevistei há 20 anos, na Olimpíada de Atenas, quando você foi medalha de prata pelo Brasil.
Quando você pega a retrospectiva desse tempo, 2 décadas, isso é muito tempo para alguém estar em alto nível numa carreira. O que passa na sua cabeça e o que você acha que mudou da Marta e do futebol feminino de lá para cá? Várias coisas, né? Principalmente a maneira como o futebol feminino, em geral, está sendo tratado, né, no mundo inteiro. Naquela época, a gente tinha uma seleção muito bem qualificada, né, com atletas de alto nível, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. E, mesmo assim, a gente conseguiu chegar numa final de Olimpíada, a gente conquistou uma medalha para o Brasil, mesmo sabendo que conquistar uma medalha para o Brasil e no futebol não é igual conquistar uma medalha no handball, no voleibol, em qualquer outro esporte, porque no futebol tem que ser a medalha de ouro, né? E a gente passou a entender isso depois que aconteceu, né, da gente ter ganho a prata em Atenas, porque a cobrança era enorme. E a gente estava só feliz por ter tido a oportunidade de jogar uma Olimpíada, por ter subido no pódio, por ter ganho uma medalha para o Brasil. Mas aí foi que a gente foi entender que, poxa, é Olimpíada, mas é futebol. E futebol, no Brasil, se você não ganha o ouro, tipo, o segundo, o terceiro lugar, não é tão valorizado, não é, Um atleta que ganha medalha de bronze na natação ou na ginástica é uma grande festa. No futebol só serve a vitória. No futebol só serve a vitória, e isso é pelo fato, tipo, do brasileiro ser apaixonado por esse esporte, né? A maior paixão do nosso povo é o futebol, então acaba, de uma certa forma, vendo por esse lado. Mas ali foi o começo de uma grande virada, né? Porque a gente mostrou que a gente tinha talento, que tinha atletas de alto nível e precisava investimento, precisava apoio, precisava fazer com que as coisas se tornassem mais fáceis, né? Como já era no masculino, o feminino precisava pelo menos 50% do que o masculino tinha, né? E aí eu acredito que foi mudando aos pouquinhos, obviamente com toda a repercussão, né, que foi aquela Olimpíada. E a gente seguiu, né? Na Olimpíada seguinte, a gente ganhou novamente a medalha, ganhamos mais uma medalha e dali foi crescendo, né? Principalmente quando tivemos também a oportunidade de jogar um Pan-Americano no Brasil, de jogar uma final no Maracanã, onde a gente colocou 70 mil pessoas. Foi ali que a gente deu um recado maior. Olha, a gente existe, o futebol feminino existe. E é atraente, e é apaixonante, igual o masculino, não muda nada, a regra é a mesma. E nós estamos aqui e precisamos do apoio de vocês. Então, muita coisa mudou. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrava daquela decisão de 2004 em Atenas, e eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com o René Simões, técnico da seleção naquela ocasião. E aí eu estava muito entusiasmado com aquela medalha de prata, com aquilo tudo que vocês fizeram na Olimpíada. Eu perguntei para ele ao final do jogo, falei, René, essa medalha, isso tudo que essas moças fizeram aqui, isso pode ser a mudança definitiva da história do futebol feminino do Brasil? E ele me deu uma resposta muito surpreendente no dia. Ele disse o seguinte, olha, ainda não. Essas moças ainda vão ter que lutar muito. O futebol no Brasil é desorganizado. Até para os homens o futebol ainda tem um nível grande de desorganização, de salário atrasado, de uma série de problemas. Quando a gente faz a retrospectiva, dá para dizer que o René estava certo, porque a luta foi muito grande e ainda demorou muito, ou a gente pode analisar de uma maneira um pouco mais positiva, com o copo mais cheio, de que o reconhecimento veio e de que uma mudança de patamar chegou? Olha, eu não discordo dele, né? Eu acho que a luta foi muito grande após aquela conquista da medalha de prata, mas eu acho que a perseverança, a maneira como a gente continuou agindo e cobrando, foi um dos fatores
primordiais para que hoje a gente pudesse ver o futebol feminino com mais otimismo, né? Com um olhar diferente. Ainda tem muita coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar, porque você vê um campeonato no Brasil, um campeonato brasileiro, você olha os clubes que tem e nem todos os clubes que tem, né, na tabela lá, que estão participando, tem a mesma estrutura ou tem as condições para dar a mesma estrutura que digamos, um Corinthians no feminino, que é hoje a equipe, né, a se espelhar, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas você vê, por outro lado, que tem atletas brasileiras que estão sendo valorizadas, tem atletas brasileiras que estão tendo a oportunidade de sair para jogar em grandes ligas, né? Como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e questões de salário estão melhorando, questões de patrocínio estão melhorando. Então, assim, eu entendo ele, lógico, foi muito tempo, assim, tipo, né, para que isso pudesse acontecer, mas a perseverança, a cobrança sempre foi muito grande por parte daquelas atletas, de nós atletas, naquele período, para que isso pudesse chegar a um patamar que hoje a gente está vivendo, né? Eu me lembro de uma frase que me chamou muita atenção naquele dia. Ele falou assim, poxa, essas meninas estão indo embora com uma medalha de prata no peito, elas estão carregando aqui o equipamento. Porque no futebol feminino não dão a elas a mesma condição do masculino. Elas têm que cuidar das caixas, elas têm que cuidar do equipamento, elas têm que fazer um trabalho que no masculino jamais um jogador de seleção brasileira faria. E você lutou muito na sua carreira por essa igualdade, por esse respeito, por esse tratamento igual entre homens e mulheres no futebol, por prêmios mais justos, por salários mais justos, por condições profissionais mais justas para jogadoras de futebol do Brasil. Vocês conseguiram atingir esse objetivo, e você em especial, Marta, por toda essa luta, você conseguiu conquistar esse objetivo de deixar um futebol mais justo e mais igual? Digamos que ainda não, né? Eu considero que não, mas muitas coisas mudaram, né? A gente está dando passo para frente, a gente não está dando passos para trás, e isso é importante, né? Em alguns quesitos, e a gente conseguiu igualar algumas coisas, né? Mas não podemos considerar que, tipo, comparado ao masculino, a gente está no mesmo patamar financeiramente. Não, porque você vê atletas medianos no masculino que tem um salário decente e que tem todas as condições de, quando parar de jogar, viver daquilo que construiu na sua carreira. A gente ainda não consegue fazer isso no feminino, né? E eu entendo que existem questões no masculino que é bem diferente do feminino. Existe, digamos, o produto do masculino ele é vendido mais fácil, ele é visto mais fácil. O produto do feminino ele ainda está desenvolvendo, né? A gente está tentando fazer com que a gente possa atrair cada vez mais pessoas para os jogos, comprar as nossas camisas, divulgar o nosso produto, mas não é ainda um nível tão elevado como é no masculino, para que a gente possa dizer assim, essa atleta aqui é um atleta mediano, não é a craque do time, mas quando ela parar de jogar, ela vai viver daquilo que construiu na sua carreira, né? Então, ainda não temos esse nível, mas é importante dizer que a gente está andando para frente, que a gente está com um olhar muito mais otimista do que era há 2 décadas atrás, quando a gente ganhou a medalha de ouro, de prata. Para nós foi ouro. Para nós também. Primeira medalha, primeira vez que a gente subiu no pódio, né? Então, pra gente, com toda aquela dificuldade, toda, sabe, a luta, a gente realmente ajudava a levar o material, ajudava nisso e naquilo, mas isso é porque é o nosso ambiente,
Talvez não fosse a necessidade, se necessariamente as atletas têm que fazer isso, mas a gente queria se ajudar, a gente sempre buscou, de alguma forma, fazer com que a responsabilidade fosse compartilhada por todos, entendeu? Por falar em medalha, a Marta vai para a Olimpíada? Aí vai depender muito do nosso desempenho aqui no Orlando, no decorrer da temporada. Eu estou trabalhando para isso. Eu quero ir para a Olimpíada. Eu quero jogar mais uma Olimpíada e, com certeza, se eu for, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso e eu vou curtir cada momento, porque esse ano, independente de ir para a Olimpíada ou não, é o meu último ano com a seleção. Não tem mais a Marta em 2025, 26, 27, na seleção como atleta. Não tem. Esse é o meu último ano e eu já posso confirmar aqui, porque muitas outras vezes, né, a galera, mas quando é que você vai parar e tal, não sei o quê. Eu quero o contrário, pelo amor de Deus, não pare. Não, mas aí a galera fala, não pode. Gente, tem uma hora que a gente tem que entender que chegou a hora, né? E eu tô muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo, né, com relação às atletas jovens. A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que no decorrer aí dos anos vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando, é um terreno muito fértil. E por esse motivo também eu me sinto muito confortável em dizer assim, olha, estou passando aqui para vocês, vou passar o bastão e vocês continuem aí a levar esse legado aí. Deixa eu contar uma história. Eu tenho 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 6. E o meu menino joga futebol, como praticamente todo menino no Brasil. E a minha filha, um dia falou que queria jogar futebol. E o meu menino, com cabeça que normalmente nós fomos criados, falou assim, não, futebol não é para menina. Aí a minha filha falou assim, você esqueceu da Marta? E aí ele parou e pensou assim, a Marta é muito boa. Então, você mudou a maneira das crianças olharem para o futebol. Hoje, uma menina de 6 anos, como a Giovana, minha filha, ela pode olhar para a Marta e falar o seguinte, não, eu tenho uma referência, eu tenho alguém para me inspirar. Qual é o tamanho disso, Marta? Cara, é emocionante, né? Você falando aí, eu já fico pensando aqui, já acabo me envolvendo, né? Porque realmente a gente, de alguma forma, através do nosso talento, da nossa perseverança, do nosso trabalho, a gente, de alguma forma, a gente influenciou e influencia essas meninas a ousarem sonhar, né? E eu não tive, assim, uma referência de atleta. Eu olho para essa atleta aqui e eu posso ousar sonhar, eu posso me imaginar jogando numa seleção, me imaginar jogando num grande clube, me imaginar como atleta e viver desse sonho. E hoje a gente consegue impactar de maneira muito positiva tantas outras meninas e muitas vezes nem precisa ser mulheres, né? Muitas vezes a gente impacta também os meninos. Hoje a gente vai no estádio, você vai ver futebol feminino, você vê da criança a idosa lá. Tipo, pessoas vão constantemente para o estádio. A gente acaba até tendo uma relação com esses fãs, porque todos os jogos você vê aquela senhorinha ali sentada no mesmo lugarzinho e tal, apoiando. Então a gente acaba impactando de maneira positiva essas pessoas. E para mim eu acho que é o maior prêmio que você poderia ganhar como atleta, como ser humano, é saber que você, de alguma forma, você
sabe, incentiva, você muda a vida das pessoas, muda a maneira como as pessoas vê a vida. Então é bacana demais. Eu queria pedir nossa produção para colocar uma imagem aqui na tela. Para mim, essa imagem é a síntese mais perfeita da sua carreira. E queria dizer já de antemão que essa imagem não tem nada a ver com o Neymar. Tem muito a ver com a Marta. Mas eu acho que essa imagem simboliza de maneira muito perfeita o antes e depois do que a Marta significa para o futebol. Até pelo simbolismo do garoto não ter comprado uma camisa com o nome Marta, ele ter escrito o nome Marta à caneta. Eu acho que cada risco ali é um pouco daquilo que vocês riscaram na história, daquilo que vocês tiveram que construir na história, e uma história à mão, uma história de luta, uma história construída com a mão, que é o símbolo do trabalho da gente. No caso das jogadoras, o pé. Mas para o trabalhador normal, a mão significa muito trabalho, né, Marta? Muito trabalho, né? Muita perseverança, muita determinação, muita coisa que a gente deixa de fazer e viver, né? A gente perde, perde casamento de amigos, de família, aniversário e tal, por conta de um objetivo, né? Você se propôs a fazer isso e a gente sabe que a vida de atleta não é tão longa, então a gente acaba tendo que abdicar de muita coisa. E o que essa imagem significa para você? Essa imagem, ela reflete muita coisa. Ela reflete principalmente o impacto, né, que a gente conseguiu fazer na sociedade de maneira positiva, né? Por outro lado, não deixa de ser uma imagem polêmica, porque eu lembro que quando eu via saindo nas redes sociais, na mídia, as pessoas começaram a querer meio que rivalizar uma coisa que não existe, nunca existiu, do futebol masculino com o futebol feminino. E eu tentei, busquei, dentro do que eu tinha, né, no meu espaço, mostrar que, poxa, era um momento especial, era uma Olimpíada no nosso país e que a gente deveria e deve apoiar ambas as partes. A gente precisa apoiar o futebol brasileiro, o esporte brasileiro, independente do masculino ou feminino. E o Neymar, sem dúvida, desde aquela época, é o maior craque, né, no nosso futebol e merece esse carinho também do povo brasileiro, sabe? O mesmo carinho que eu desejo para a nossa seleção feminina, para a gente, eu desejo para o masculino. A gente tem que se unir, é um momento de união. Ao mesmo tempo, mostra o qual difícil é você adquirir um produto do futebol feminino, porque as empresas, as marcas, principalmente naquela época, né, em 2016, a gente está falando de 2016, Olimpíada, não acreditava que seria possível vender uma camisa do futebol feminino. Então era difícil, até para o menino lá encontrar uma camisa com o nome Marta, porque você vai nas lojas, você encontra uma camisa do masculino com os nomes dos nossos craques, mas dificilmente você vai numa loja e vai encontrar uma camisa, seja modelo masculino ou feminino, e tem escrito Marta, Cristiane, Formiga. Não, você tem que pedir para colocar o nome. E é difícil, né? E a partir dali também desencadeou isso, né? Porque as pessoas perguntavam, mas a gente não encontra sua camisa para comprar e tal. Então, muita coisa. Ali refletiu muita coisa, né? Mas, acima de tudo, eu levei de uma maneira muito, sabe, muito esportiva e procurei mostrar que, poxa, quando o Brasil está competindo, é Brasil. A gente tem que torcer para todos. A gente tem que ter orgulho do nosso esporte, dos nossos atletas. Voltando para o tema Olimpíada, você está fazendo uma preparação especial? Tem tido algum trabalho diferenciado para a Olimpíada? Como é que tem sido o seu relacionamento com a comissão técnica tratando esse assunto que para nós é fundamental? A CNN estará lá em Paris, queremos te ver, queremos te aplaudir lá. Olha, assim, nada de especial, né? Nada que eu implementei, ou coloquei, ou incluí. É mais uma coisa de tipo, olha, vamos conversar?
Vamos conversar, vamos ver o que é importante para você ter essa oportunidade, estar entre as 18, né? Porque já é difícil ter uma lista de 18, imagina. Já é difícil com 22, né? Quando Copa do Mundo é 22. Sim. Ou 23, não sei. Agora me perdi um pouco. Mas a Olimpíada são 18 atletas. Então, você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem mentalmente, você tem que estar fazendo as coisas acontecerem dentro do possível aqui no seu clube para que isso reflita de maneira positiva e você tenha a oportunidade. Então, eu tive uma conversa com o nosso treinador da seleção. Ele tem uma grande dor de cabeça, um problema muito grande, mas é um problema bom, porque a lista, lógico, é muito lasta, né? É muito grande e de atletas com muito talento. Então, eu acredito que as 18 que ele escolher vai ser as 18 para aquele momento ali, que vai representar muito bem o nosso Brasil e independente de tal, se por um acaso eu não estiver, eu vou estar torcendo muito, muito mesmo. Mas a gente está trabalhando para isso. A gente está treinando constantemente, está se cuidando. Cada jogo aqui é uma oportunidade de chegar cada vez mais perto daquilo que eu acredito que eu posso chegar e contribuir para a seleção e terminar a minha história com a seleção de maneira muito positiva. Quem sabe aí uma medalha de ouro no peito. Da CNN Esportes SA, aqui do Orlando Pride, onde treina e joga a rainha Marta, a maior jogadora de futebol de todos os tempos. Ô Marta, você disse agora há pouco que muitas das suas colegas não conseguiram construir um patrimônio que permitisse um pós-carreira mais tranquilo. Já deu para fazer um pezinho de meia, aproveitando que o programa é Esportes SA, já deu para fazer um pezinho de meia para o pós-carreira, para o futuro? Só a meia aqui do time. Assim, não que eu esteja em uma condição complicada, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Você sabe que quando você vem de família humilde, né, a maioria das atletas, tanto do feminino como do masculino, vem de família humilde e praticamente todo mundo depende de você, né? Então, assim, eu tenho uma condição boa, mas eu tenho também uma galera que a gente carrega aí e tal. É muita coisa em cima da gente, então não dá. E como eu falei, a gente melhorou financeiramente, o futebol feminino vem crescendo em todos os sentidos, mas não pode comparar ainda, não tem como comparar ainda financeiramente com o masculino. Pegando a realidade do futebol feminino aqui nos Estados Unidos, você está num país que, curiosamente, o futebol feminino é mais forte do que o masculino. A seleção americana é multicampeã, campeã do mundo, campeã olímpica. Os estádios ficam cheios aqui em jogos e ainda há uma luta muito grande para o fortalecimento do futebol masculino por aqui. Como é que é essa realidade aqui, primeiro de comparar o futebol feminino aqui com o restante do mundo e também esse fato do futebol feminino aqui despertar mais atenção do público do que o masculino? É engraçado, né? Porque, assim, realmente, o futebol feminino aqui, por muitos anos, já vem ganhando Copa do Mundo, Olimpíada, e isso tem atraído, obviamente, muita gente, né? O público. Eu acredito que hoje a gente tem aqui nos Estados Unidos mais mulheres praticando o futebol do que homens. Então, isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma desigualdade na questão financeira. Porque não é igual o masculino financeiramente, nem a seleção americana, nem a liga aqui, comparado aos salários do masculino da liga aqui, não é igual. Então, para você ter noção, né? Elas ganharam tudo, já vem se destacando há muitos anos, é considerado o país do futebol feminino, mas ainda existe situações, assim, existem problemas que não foram solucionados ainda. Tá crescendo? Tá. Nesse sentido também? Tá, mas ainda não tem a igualdade salarial que o masculino. Você já está aqui há 8 temporadas. Você pensa num pós-carreira aqui nos Estados Unidos? Pensa em voltar para o Brasil? Assim,
assim, aqui e Brasil é a minha casa. Eu me sinto muito bem aqui em Orlando. Acho também pelo fato da gente encontrar muitos brasileiros aqui. A gente tem uma comunidade de brasileiros muito grande aqui na Flórida e eu me sinto bem aqui. Mas descartar jamais a volta para o Brasil, porque quando eu parar de jogar, eu vou parar de jogar, mas não vou parar de viver o futebol. Eu vou, de alguma maneira, estar envolvida o tempo inteiro, tentando, de alguma forma, continuar a minha contribuição para o futebol feminino. Então, pode ser aqui, pode ser no Brasil, quem sabe? Eu queria aproveitar seu conhecimento de futebol, a sua experiência, para uma consultoria também sobre o futebol masculino. Também temos um futebol masculino muito forte, muito vencedor, mas a gente vem numa janela que é incômoda para todos nós. Eu acho que a Marta como torcedora, todos nós como torcedores, estamos indo para 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E há uma cobrança, uma pressão muito grande hoje nessa geração que está aí. Queria que você me falasse um pouquinho o que você pensa dessa geração atual. A próxima Copa do Mundo é aqui nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar dessa atual geração da seleção brasileira masculina? Estarem mais conectados mesmo, estarem, sabe, como a gente fala aqui, na mesma página e entender que a partir de agora a dificuldade é muito maior. Então a gente tem que, se a gente já improvisava, a gente tem que improvisar muito mais. A gente tem que fazer as coisas acontecerem de maneira que voltem a jogar aquele futebol feliz, aquele futebol alegre e que passe a ter mais confiança e passar essa confiança para a nossa torcida também. E para o feminino, te contar uma história. Eu uma vez conversei com o Gustavo Kirten e ele me disse que o que ele mais sentia da carreira dele é que, apesar de tudo que ele fez, o Brasil, como país, como nação, não aproveitou aquela janela do Guga para o pós-Guga. O Brasil aproveitou a janela Marta para o pós-Marta? O que a gente pode esperar do futebol feminino para o futuro? Eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue ver mudanças muito significativas em todos os sentidos, né? E o futebol feminino, ele está voltando a jogar de uma maneira mais atraente, sabe? Eu sinto que as coisas podem acontecerem de maneira muito positivas. O Arthur, quando chegou à seleção, ele veio com essa mentalidade de que a gente é muito boa, que a gente precisa voltar a jogar com alegria, com ousadia, sem medo, sem retranca. E eu acredito que a galera que acompanhou até aqui os jogos da seleção está vendo uma seleção que está indo para o jogo com a vontade de ganhar o jogo, não vamos ver o que vai acontecer. Não, a gente quer ganhar os jogos. A gente vai para cima, a gente vai com confiança, a gente vai sem medo de ser feliz. Então, eu vejo isso como algo muito positivo e as atletas entendem que é dessa maneira que a gente tem que jogar, que é dessa maneira que a gente tem que se impor e que o futebol brasileiro, feminino, masculino, tem que voltar a ser respeitado. Para finalizar, como é que é virar prêmio da FIFA? Cara, uma coisa é você ganhar o prêmio, né, pela temporada que você fez. Ah, esse prêmio aqui é pela temporada que eu fiz. Outra coisa é você ganhar um prêmio desse que vai ser para o resto da vida. Então, para mim sei lá, é muito orgulho, muita gratidão por tudo e fico até sem palavras, assim, para explicar, porque é pela tua carreira, né, por tudo que você conquistou e construiu até aqui. Então, e ainda em vida, né? Porque normalmente você dá nome a um campeonato depois que o atleta já se foi. Você dá nome a um prêmio depois que o atleta já nem aqui está. Então você não, sei lá, tipo assim, não consegue usufruir ou sabe, sentir o gostinho que é, tipo, ser homenageada em vida. Então, para mim, marcou muito, né, esse momento. E eu já falei para as minhas companheiras aqui no Orlando e na seleção também, que eu espero que o primeiro prêmio, né, de melhor gol da temporada vá para alguma brasileira, né? Então,
Aí sim vai começar muito bem. Mas eu estou muito feliz e orgulhosa por tudo isso. Tá na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, sempre no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. E com você, Rainha Marta, eu quero fazer como eu fiz com o Romário. Vamos lá? Opa! Fiz com o Romário, vou fazer com a Rainha Marta. Marta ou Romário? Romário? Marta ou Neymar? Neymar? Marta ou Messi? Messi. Marta ou Cristiano Ronaldo? Cristiano. Eu vou discordar de você. Mas sabe o que é? Eu continuo com aquilo que eu acredito que é essencial. Vocês nunca vão me ouvir falar a Marta é a melhor. Eu espero que vocês falem. Eu falo. Eu estou ao lado da maior atleta da história do esporte brasileiro, de alguém que a gente tem muito orgulho de colocar. E aqui eu perguntei isso tudo para poder fechar dizendo: sempre que no futebol compararam o Pelé com alguém, sempre foi injusto, porque ninguém nunca foi o Pelé. O único atleta brasileiro que pode ser comparado ao Pelé está aqui ao meu lado, porque é a única pessoa que fez pelo futebol do Brasil algo do tamanho do que Pelé fez está aqui ao meu lado. Então, eu gostaria de terminar dizendo que eu perguntei por todos esses jogadores para dizer, são todos fenômenos, são todos craques, é uma comparação injusta do futebol feminino com o futebol feminino, mas perguntei apenas de homens para dizer que com mulheres não dá para comparar e que com a história do futebol brasileiro eu tô ao lado da única personagem que é possível se comparar a Pelé para o nosso futebol. Obrigado por tudo, Marta. Ai, você me fez chorar. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelo bate-papo, por abrir like. Falando em inglês agora. Esse espaço pra gente bater esse papo maravilhoso, falar de futebol, falar de seleção, falar da nossa vida, enfim. Foi muito bacana. E eu, como mineiro... E obrigado pelos elogios, né? Muito merecidos. Eu, como mineiro, tenho o maior orgulho de saber que a Marta pisou o solo sagrado do estádio Januário Carneiro, campo do Santa Cruz. Boas lembranças, sabe? Muita dificuldade, mas dificuldade boa. E, sem dúvida, me ajudou muito a evoluir como atleta, como pessoa também. Vossa Majestade, primeira e única Rainha Marta, aqui no CNN Esportes SA, direto de Orlando, da sede do Orlando Pride, que é o time dela aqui em Orlando. Obrigado pela sua audiência, o CNN Esportes SA volta na semana que vem, sempre com um convidado ou uma convidada especial, como digo.